Olá, meu nome é Esté e hoje falaremos sobre todos os livros que eu li no ano de 2024. Comecei o ano passado, vou deixar a versão do ano de 2023 aqui no box de descrição e nos cards. Eu simplesmente vou falar todos os livros, tá? Todos os livros que eu já li, que eu li no ano passado. Não foram muitos livros comparados ao de 2023, mas foi a quantidade a qual eu consegui ler e estou feliz com ela, porque melhor do que não ler nenhum, né? Vamos lá, porque senão já tô enrolando já. Então, vamos lá. Comecei o ano já fazendo a leitura do primeiro livro do autor do ano de 2024, que é o Carlos Ruiz Zafón, que é Com o Príncipe da Névoa. Esse é um livro que, vamos colocar assim, nem é a primeira vez que eu tinha lido esse livro, pra ser mais exato, foi uma releitura no momento. E esse livro vai contar a história do Max, que ele é um menino que tem ali seus 13 anos, se eu não me engano, ele faz 13 anos ali no momento em que a história começa, e eles acabam tendo que mudar da cidade onde eles moravam, né, que se eu não me engano eles moravam no centro, pro interior, já que a guerra estava acontecendo. É a Segunda Guerra, em 1943, ele tem que mudar ali, quando ele estava indo fazer seus 13 anos. Por questão de segurança da família, o pai do Max decide então mudar pro litoral ali da Espanha. E a gente então vai ver essa família mudando, uma nova vida iniciando, mas a gente chega ali dentro daquela cidade, dentro daquela casa, e descobre que a casa tem uma história, o seu antigo dono tem uma história e começa a envolver o Max, e ele vai então entrar de cabeça, ele vai acabar entrando dentro de um mistério ali relacionado ao Príncipe da Névoa, e quando ele vai ver, algumas pessoas irão se ferir, algumas pessoas que ele se importa, da sua família principalmente. Então ele vai atrás, ele, a sua irmã e um amigo dele, de resolver, de solucionar esse mistério e tentar salvar não só a vida dele, mas de todas as pessoas que ele se importa. É um livro que, assim, tá na categoria juvenil do autor, então, assim, os personagens são jovens. Eu já falei mais detalhado aqui no canal, vou estar deixando no link aqui no box de descrição e nos cards. É um livro gostosinho de ler, fácil, bem curtinho de ler. É um livro que se você quer um livro que você entra e finaliza rápido, e que vai te dar esse gostinho de mistério, esse gostinho de um suspense, é muito gostoso e vale muito a pena. Foi o meu primeiro livro do ano de 2024. Aí, em 2024, a gente teve a notícia, né? A gente teve o agrado, um mimo da nossa vida, que foi saber e receber a notícia de que Bridgerton estaria lançando a terceira temporada, que seria então com a família, com o Colin. E eu estava lendo então a série Bridgerton. E eu dei continuidade. Falei, não, vamos terminar de ler esse livro. Eu li o 7º livro da série, que é o livro Um Beijo Inesquecível, que é da Hyacinth. Nome difícil de falar, né? Hyacinth. A história dela, assim, pra mim, foi a história mais sem graça de toda a série Bridgerton. E o que vai nos contar, né? Qual que vai ser a história de romance de Hyacinth? A gente já sabe que, como é aquela dinâmica, a história a gente já sabe que vai ser o par romântico da Hyacinth, quem vai ser o marido da Hyacinth. Ela é a irmã mais nova da família, então ela vê todos os seus irmãos já casados, seus irmãos já com família, e ela com aquele ideal da mãe e dos irmãos de que você tem que encontrar o seu amor verdadeiro, e ela meio que ela não acredita muito nisso, sabe? Também ela meio que assim, que acontecer, aconteceu. E a gente vai conhecer então o seu par romântico, que vai ser, pra quem assistir a série, vai fazer muito sentido, vai ser muito legal, porque tem essas diferenças ali. E aí eu me pergunto como que vai ser colocado na série, se for colocado, porque esse personagem, o qual vai ser o par romântico da Hyacinth, ele é sobrinho de uma personagem muito importante também na série, e que é perfeito. Assim, o casal dá super certo, mas eu acho que o desenvolvimento da personagem não houve, já que a gente conhece muitos outros personagens, a gente não ouve muito falar dos irmãos mais novos. Eu esperava que a gente tivesse um tempo a mais, e pelo tamanho do livro também, eu esperava que a gente tivesse mais tempo com o personagem, conhecendo a personagem. Vou estar comentando isso no vídeo sobre a série, mas é isso, não foi um livro que eu gostei muito. Vamos ter o par romântico ali da Hyacinth, assim, vamos ver a personalidade da Hyacinth, e assim, esse marido dela tentando lidar, gostando das características dela, mas também tentando lidar com esse lado meio infantil dela, já que ela é a mais nova da família, né? Com isso, gente, eu já fui pra terminar, não foi nem pra começar, Nona Casa, que é da Leigh Bardugo, que eu não tenho a minha versão aqui, eu li no Kindle, que na verdade era o Kindle emprestado, já que o meu resolveu falecer. Terminei de ler Nona Casa, e eu vou ser sincera. É um livro muito confuso, é um livro super confuso, mas que é muito legal. A autora
te deixa confusa. Enquanto eu estava lendo, o que ela colocou nos livros realmente me engajou em, mesmo estar sem entendendo nada, querer saber o final. Mas então, o que vai nos contar Nona Casa? Nós vamos ter a história da Alex. Ela é uma menina que ela assim é perdida, ela é uma viciada em drogas, ela é uma menina que mora nas ruas, e aconteceu um acidente com ela que dali pra frente ela encontrou um cara que disse que ela tem algo muito especial. E esse algo que ela tem especial vai colocar ela dentro de uma universidade muito famosa, de uma das Ivy Leagues lá dos Estados Unidos, que é a Yale. Ela vai então começar do nada. Ela saiu da rua, ex-viciada, assim, né, pra uma aluna de uma das melhores universidades, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. E com isso a gente então vai ver por que ela está ali naquela universidade, por que ela é especial, já que esse fulano falou com ela que ela é especial. E a gente vai descobrir então, junto com ela, que existe um outro mundo, um outro universo. E esse universo é meio que assim, de bruxos. Mas não é um bruxo Shazam, bruxos igual a gente vê, sabe? Igual a gente vai vendo em séries aí aleatórias. É um tipo de bruxaria muito específico. E essas bruxarias são relacionadas às casas dentro da Universidade de Yale. E dentro disso vai envolver um assassinato. Então é meio que, ao mesmo tempo que as universidades lá, para elas terem o dinheiro, para elas terem o financiamento, para elas estarem ali naquele status em que elas estão, tem a magia envolvendo, mas principalmente houve ali uma magia negra em que envolveu a Alex. E com isso ela vai à caça, ela vai ser parte de um, como se fosse guarda desse segredo. Ela vai tentar desvendar quem foi que matou e por que houve esse assassinato. E com isso a gente vai descobrir quem ela é junto com ela. É meio que a gente fica confuso junto com ela, tá? E a gente vai vivendo a confusão e vai descobrindo junto com ela. Eu vou falar que não é um livro que vai satisfazer muitas pessoas, tá? E é uma dica que eu dou. É um livro que tem Stephen King dizendo na capa que é um livro que você pega e é impossível de largar. Se tem Stephen King falando que é um livro muito bom, vai ser um livro igualzinho à forma que ele escreve. Muito, muito descritivo. Descreve a parede, descreve a mosca voando, descreve o vento passando, a cor da água. É assim. Então, assim, é um livro que não é pra qualquer um. É um livro que, se você topar, encarar e ficar lá lutar para ir, você vencerá e valerá a pena. Tem um segundo livro que eu quero ler, mas ainda não criei coragem para encarar. Daí, já fui, então, para uma outra jornada de Bridgerton. O que acontece? Dentro de Bridgerton eu tenho meus favoritos. Com certeza que eu tenho meus favoritos. E os meus favoritos é, então, ali, um deles dois eu resolvi ler. Eu resolvi, então, reler o livro do Colin, já que a temporada era do Colin. Eu assisti a temporada do Bridgerton 3, né, a terceira temporada, vi a história e quis reler. Foi muito legal, realmente eu gostei muito. E também ali, já dando a sequência, porque houve um bafafá sobre uma das irmãs, né, a Francesca. A Francesca teve um BO ali, muita gente não foi a favor e a gente não sabe o que será de Francesca. E eu decidi ler porque ela é uma história que eu gosto muito e eu realmente sou uma das que talvez não gostou. Sim, mas veremos. Estou aguardando para ver qual vai ser o desenvolvimento dos nossos personagens ali, né? E então eu fui e reli então também O Conde Enfeitiçado, que é o 6º livro, que é o livro da Francesca. Se você não sabe qual é esse livro, que conta esse livro, vou estar deixando aqui no box de descrição o vídeo que eu falo sobre as leituras do ano passado, que foi onde eu li esse livro. Por que eu não tô falando isso? Porque eu vou fazer um vídeo dele também. Então, assim, vai ser a história da Francesca e o outro livro vai ser a história do Colin. Com isso, já vendo a quantidade, faltava 2 livros para acabar a série Bridgerton. Decidi então acabar a série Bridgerton. Fui pro 8º livro. O 8º livro então vai ser A Caminho do Altar, que é o livro do George. O George, na verdade, é o último livro, mas não é o último irmão, né? Já que a gente sabe que quem é a última é a Hyacinth. Ele vai ser uma história que não era o que eu esperava, mas eu pude ver tudo já acontecendo enquanto eu lia, entendeu? O que vai nos contar a história de George? Então, gente, a gente vai descobrir quem vai ser o par romântico de George, quem vai ser a esposa do George. E a gente vai ver que o George, ele é um sonhador, tadinho. Ele é um cara, um menino que viu os irmãos casando por amor, tem a história dos pais, e ele idealizou esse sentido de amor à primeira vista. Com ele, não é assim, entendeu? A gente vai ver esse outro tipo de amor que não é à primeira vista. E é muito legal ver esse desenvolvimento dele entender que não é porque os outros tiveram dessa forma que você terá. E também não está errado você ter de outra forma. Foi algo muito interessante, é uma discussãozinha muito legal. É bem
clichêzona, Bridgerton. Mas deu aquela descansada na mente, deu pra dar aquela quietada e ainda estou encarando agora iniciar os outros livros da Julia Quinn como o meu escape de ressaca literária. Mas aí, gente, depois de toda essa jornada de Bridgerton, releituras e leituras, eu então dei continuidade à minha leitura com o autor do ano. Então eu fui para o Palácio da Meia-Noite. Palácio da Meia-Noite também já tem vídeo aqui. Todos os livros que eu já tenho vídeo aqui, vou estar deixando no box de descrição e nos cards, tá? O Palácio da Meia-Noite, então, vai ser o segundo livro do autor desse ano, do ano passado, para ser verdade. Vai ser o segundo livro também na categoria juvenil. Vai contar, então, a história de dois irmãos em que eles, então, foram separados na infância, o Ben e a Cherie. E eles separados na infância, então, eles não se conheciam até um momento em que o Ben, que morava no orfanato, conhece a sua irmã por acaso, vai descobrir isso mais à frente. Eles estão sendo caçados, já que antes do seu nascimento, os seus pais, para ser mais exato, eles têm uma história muito antiga com esse inimigo, essa pessoa que quer matar eles. Por conta disso, eles estão sendo caçados aos seus 14 anos. Vai ser muito legal esse livro. Esse livro vai contar um grupo de jovens, de adolescentes, tentando não salvar o mundo, mas tentando se salvar e salvar o amigo, o Ben e a Cherie. E com isso eles acabam talvez salvando a cidade, com certeza, porque tem que ter isso. É um livro cheio de mistérios, um livro assim em que o autor realmente é algo que eu gosto muito do autor, cheio de mistérios, suspense, ele é muito bom pra fazer isso e assim, recomendo. E aí a gente foi já pro terceiro livro do autor, e esse livro, pra ser mais exato, eu tive que ouvir ele, ter que utilizar o audiobook para realmente lê-lo, porque a rotina estava muito difícil, não estava conseguindo sentar para fazer a leitura, mas eu li este livro. Esse livro, então, vai nos contar a história da Irene. A Irene, ela é uma menina de 14 anos que ela mora ali na França com seus pais. Acontece que a gente inicia esse livro, então, com o falecimento do seu pai. O seu pai morreu e, junto com ele não levou as dívidas deles. Então, essas dívidas que o pai dela fez vão pra família e eles acabam sofrendo muito durante um período, até que eles acham, a mãe consegue uma oportunidade como governanta de uma casa ali, Baía Azul, e eles vão ali pro litoral da França. A gente, então, vai ver a mãe dela e eles ali chegando naquela cidade, começando uma nova vida, mas de repente, quando a gente se vê, a gente tá envolvido em um mistério que se envolve com o chefe da mãe dela e que já acontece há anos, e junto disso um mistério muito grande em volta disso. Há um suspense muito grande e este livro é muito bom em questão de cenas de ação, cenas de mistério, vale muito a pena. Com isso, eu dei uma parada ali na intermediária, eu dei uma parada de leitura e eu fui ler então este livro aqui. Este livro, pra ser mais exato, O Grande Gatsby, foi uma releitura por conta da minha faculdade. Como eu tive que ler este livro inteiro pra faculdade, foi uma vitória, já que eu não estava conseguindo ler os livros que eu estava propondo no canal aqui pra minha vida, como leitura particular. Então eu falei, não, gente, isso aqui é um mistério, isso aqui é minha, uma conquista particular. Então eu reli este livro. Este livro eu já li ele por um projeto aqui no canal, se eu não me engano foi eu lendo os livros do Tom Henderson, vou estar deixando aqui nos cards, tá? O que vai nos contar a história de O Grande Gatsby? A gente vai ter aqui o Nick. O Nick, ele é um cara que saiu ali do leste dos Estados Unidos e ele tá indo, então, pro oeste. Ele tá indo ali, então, pra Nova York, né? Ele tá indo ali pra um bairro muito, muito famoso, um bairro muito chique. E, assim, ele é um cara que ele chegou num bairro de ricos e que ele vai morar num bairro de rico e ele vai ser, assim, a casa mais simples. Ela vai ser a casa patinho feio ali do bairro. E ele acaba se mudando pra lá, vai pra, sair da roça e ir pra cidade pra tentar algo novo. É isso que ele tava fazendo. E ali ele chegando naquele lugar onde que ele tava morando, ele vai conhecer o Gatsby, que é um cara que faz festas todos os dias, um cara que tem dinheiro, que mostra isso, que todo mundo tá lá nas festas. E ele vai se tornar muito íntimo porque ele descobre então que o Gatsby também conhece um familiar dele e eles irão ali se tornar amigos em certa parte, se eu posso dizer. Esse livro, essa história, eu não vou dizer que é uma história ruim, não é, mas é porque eu não gosto do personagem, entendeu? Eu tenho muito problema. Então, eu entendo a história, entendo a grandeza da história, tem filmes aqui, se eu não me engano, a última versão é a versão com o DiCaprio sendo o Gatsby. Daí, gente, eu fui então voltei pro meu autor do ano e eu li então Marina, que foi o último livro da categoria juvenil do autor e que, assim, vou dizer, é realmente, assim, um livro que
que dá pra ver como um divisor de águas, porque é juvenil, mas tem uma discussão bem mais adulta, vamos colocar assim. Esse livro aqui vai nos contar a história, então, do nosso querido, eu sempre esqueço o nome dele, não adianta. Eu sou horrível com o nome de autor, nome de personagem, eu sou trágica. Esse livro, então, vai nos contar a história do Oscar. O Oscar, ele é um menino que ele ele vem de uma família tranquila, ele mora num internato ali em Barcelona. Durante ali no internato, quando ele acaba as aulas do internato, ele consegue dar aquelas fugidas, né? Uma dessas fugidas, ele conhece a Marina, e junto com a Marina a gente vai ter um mistério. Marina traz junto pra ele ali um mistério que ela já tem ali observado durante os anos, e ela então, achando esse novo amigo, ela decide compartilhar com ele, e eles vão atrás. E assim, eu amo esse livro. É uma releitura, esse foi o primeiro livro do autor que eu conheci, que fez com que eu me apaixonasse com o autor, e valeu muito a pena. Eu li quando eu tinha ali por volta dos 15 anos, cumprindo, gente, aquela ideia do autor de que ele queria escrever livros que, se você tivesse 10 ou 80 anos, você iria aproveitar de qualquer jeito. É um livro muito bom, muito gostoso, vale muito a pena. Estarei fazendo, está tendo um vídeo aqui no canal, então assim, fique atento aí. É muito bom, é rápido de se ler. São livros curtos, mas que vale muito a pena a sentada e ler rapidamente. Porque vale a pena, é uma experiência muito, muito gostosa. Daí, pessoal, eu então terminei um livro que eu comecei em 2023. Mais de um ano lendo ele. Não porque eu não gostava, mas porque era um livro cheio de muitos conteúdos. Então, esse livro é um não ficção, tá? Wesley e o Povo Chamado Metodista. É um livro que vai contar então ali, vamos colocar que é meio que uma biografia do movimento metodista na Inglaterra e no mundo, praticamente, em certas partes. Mais focado na Inglaterra, mas vai direcionar para os outros lados do mundo. A gente, então, vai ter o foco ali na história da Inglaterra. Nós vamos ter um momento onde que nós vamos ter um panorama religioso, um panorama político da Inglaterra, como que se deu a criação desse movimento, como que foi estruturado, quais são as pessoas que se envolveram, quais foram os reflexos que deram dentro da sociedade da Inglaterra, que a gente sabe é muito grande. John Wesley é uma figura muito importante dentro da história da Inglaterra. Se você não conhece, eu recomendo você a conhecer. Hoje é uma denominação evangélica, mundial, então assim, é muito interessante, foi muito interessante. Aqui no momento, Tempos Verbais, tem sido muito interessante conhecer este lado do metodismo, conhecer a história do povo metodista, e assim, é um livro denso, tá? É um livro que você vai ter muito conteúdo histórico, muito conteúdo realmente para você reter diretrizes de orientações que foram feitas na época. Então assim, são informações importantes, historicamente importantes, então recomendo, é muito bom. E aí, gente, eu terminei o ano de 2024 lendo, né, dando início aí a meu primeiro livro do autor do ano de 2024, da classificação ali adulto, e realmente é adulto, porque, nossa Deus, tem umas cenas aqui que já azuizo. E, assim, é A Sombra do Vento, é o livro mais famoso do autor, pra ser mais exato, é o livro que vende, né, o nome do autor. Esse é um livro que tem tido um desenvolvimento maior, tem mais de 400 páginas, até o momento eu estou vendo a história, então, do Daniel, um menino que é apresentado a uma biblioteca que a gente conhece, que é a Biblioteca dos Livros Esquecidos. Nessa biblioteca ele vai entrar, então, em contato com o livro A Sombra do Vento. E que a partir desse conhecimento que ele tem, ele vai, então, entrar numa caça, não ao tesouro, mas a caça de descobrir quem é Julián Caraz, que é o autor do livro A Sombra do Vento. Então, assim, tem sido um mistério muito gostoso, tem sido uma história muito interessante. Eu tenho amado realmente esse novo lado do Zafón, um livro que demanda mais desenvolvimento, que ele tem gastado mais tempo em certas coisas que nos outros ele não tinha, e entendo o porquê também. E assim, estou gostando muito, tá? Estou realmente gostando muito. Então foi isso, gente. Nesse ano de 2024 não foram muitas leituras, mas as que eu consegui fazer, pelo menos essas leituras. Acho que eu não posso ficar sem ler livros naquele ano. Então foram esses livros aqui em que
eu estive lendo no ano passado. E vamos aí ficar por dentro aí depois, vamos ver o que será deste ano, quais serão as leituras deste ano, qual será aí a jornada literária que terei este ano. Foram esses livros. Se você quiser, eu vou estar deixando todos os vídeos aqui no box de descrição e nos cards. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Um feliz ano novo, tem até... é o mês de janeiro inteiro, viu, gente? Então, feliz ano novo. E vamos aí para mais um ano nessa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, que é muito importante. Aí o YouTube entende que as pessoas têm gostado. E é só isso. Até mais. Tchau, tchau.